Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós estaremos lendo apenas um verso, que é o verso de número 4. Hebreus, capítulo de número 13, um verso bem conhecido de toda a igreja, que é o verso de número 4. Meus irmãos, como nós temos falado, nós estamos enfrentando situações bem difíceis, mas não impossíveis, eu sempre tenho dito isso, concernente à família. Uma das coisas também que temos vivido, claro que os filhos, os nossos filhos, enfim, sendo bombardeados, mas nós temos também enfrentado muitas situações delicadas com casais, muitas traições, temos ouvido muito a respeito de adultério. Nós temos, infelizmente, tido um alarmante crescimento de divórcio no Brasil. Enfim, meus irmãos, são tantas coisas. E um dia eu me perguntei, Senhor, o que leva talvez muitas pessoas a não quererem compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade? A gente sabe, meus irmãos, que o distanciamento com Deus, ele gera realmente precipitações. E muitas vezes a precipitação em uma família, ela tem não a sua partida de erros, de consequências no casamento, mas muitas vezes essas consequências, ou melhor dizendo, essas precipitações, ela tem a sua partida no momento em que duas pessoas escolhem estar juntas. E como os irmãos sabem, a nossa igreja, ela trabalha com prevenção. Nossa igreja há 10 anos, vai fazer 11 anos já, que a igreja ela dispõe um curso para os jovens de namoro. E falamos aqui o que é um namoro cristão. Tivemos até sábado uma formatura de um grupo de jovens casais namorando e sendo ensinados a respeito do que Deus pensa sobre o relacionamento. A nossa igreja também, há mais de 7 anos, trabalha também com curso para noivos, que também é um curso preventivo. E muitos, graças a Deus, de alguns jovens casais da nossa igreja já participaram deste curso e hoje estão casados para a glória do Senhor. Mas os desafios não param por aí. E sempre temos dito que esse é o primeiro desafio, escolher a pessoa certa. E muitas vezes aqueles que já estão preparando para casar, a preocupação claro que hoje a realidade é outra, mas qual é a preocupação? Olha, a ornamentação da igreja ou do local onde será feita a cerimônia religiosa com efeito civil e também a festa, ou religiosa e a festa. Mas qual a preocupação às vezes? É a festa, é a ornamentação, o que se vai comer, o que se vai beber, que tipo de música será tocada, quem serão os convidados, quem irá fazer a cerimônia. Mas nós precisamos entender que o que é o mais importante nisso tudo é o casamento, é a união de duas pessoas. Mas, a cada ano que se passa, meus irmãos, nós percebemos que não tem mais existido essa longevidade de um relacionamento saudável entre casais. Isso tem se perdido ao longo do tempo. E quando uma pessoa que talvez está fora ouve dizer de um casal, estamos há 20 anos juntos, a pessoa já estranha, 20 anos vocês estão juntos? Aí uma pessoa fala, 30 anos, ele fala, vocês estão 30 anos? Como dizendo assim, o que está acontecendo? Eu estou vivendo num mundo diferente? Será que eu estou em outro planeta? Porque essa é a realidade. A cada ano que se passa, pessoas que estão muito tempo casadas, já está se tornando, meus irmãos, uma notícia, uma novidade.
capa de manchete, primeira página do jornal. Antigamente, talvez a separação pudesse ser uma coisa assim, sabe, uma novidade, mas hoje a longevidade de um relacionamento se tornou uma grande novidade. Porque hoje os relacionamentos, eles são relâmpagos. Eu não sei, os meninos aí que são mais novos, me atualizem, por favor, se tinham uma expressão, a fila anda. Os irmãos já ouviram essa expressão entre os jovens? Quando se relacionam, aí quando você vai perguntar, e fulano? Eita, a fila andou. É como se o relacionamento fosse algo banal. É como Deus, o seu poder, na sua sabedoria, ao instituir a família, quisesse que pessoas não mais se interessassem umas nas outras, ao ponto de que a família glorificasse o Senhor. E precisamos entender que a instituição da família, em primeiro lugar, deve glorificar o Senhor. Porque há uma família abençoada, ela glorifica o Senhor. Quando casais escolhem o seu companheiro para viver, para casar, ter um relacionamento saudável, um relacionamento longínquo, meus irmãos, está glorificando a Deus. Isso não depende de um fator de ser evangélico. O católico, quando estão casados há muito tempo, e ali constituir a família, e ali há o respeito, o amor, ali também Deus, de uma certa forma, está sendo glorificado, porque a instituição chamada família está sendo preservada, está sendo cultivada. E eu quero fazer uma pergunta a todos nós: é possível ser feliz apesar de ser casado? Eu já vi, meus irmãos, muitos me perguntarem isso. É possível ser feliz apesar de ser casado? Ainda tem esse apesar. É como se fosse uma prisão, é como se fosse algo ruim. É como estivéssemos, sei lá, morrendo. E muitos talvez façam essa pergunta e colocam, e tem alguma colocação, aqueles que não pensam assim, que a família é para glorificar o Senhor, pensem que casamento é uma prisão, pensam que casar para o homem é perder metade dos direitos e duplicar os seus deveres. Eu anotei alguns pensamentos aqui que de vez em quando para por aí, já vamos ler o versículo da palavra do Senhor. Alguns falam que casar é para alguns um mal desejado, se não der certo, separo. Como se a separação fosse a fórmula certa e viável, meus irmãos, para resolver o conflito do lar. Mas o que o autor aos Hebreus, ele fala sobre o matrimônio? Hebreus 13, verso de número 4. Aqui ele está falando sobre várias coisas. Ele vai falar sobre a questão social, sobre os deveres depois espirituais. Então, o autor está tratando aqui a situação de forma geral, de um contexto espiritual e, como sempre fala aqui, também de um contexto social, de comunidade, de vivência, a relação interpessoal, uma relação até mesmo pessoal, enfim. Mas olha só o que o autor diz, e fala muito bem, e essa é a expressão que o nosso Deus deixa como significado do que ele pensa a respeito do casamento. E ele escreve o seguinte: digno de honra entre todos seja o que, meus irmãos? O matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse verso, ele trata de que dentre todas as ações, dentre todas as atividades do mundo, dentre tudo que façamos, aniversários, comemorações, o casamento, ele precisa ser enxergado de forma digna. Nós precisamos enxergar o casamento de forma digna. Nós temos que enxergar o casamento de forma que seja satisfatória. Não casar por uma questão de dar a outrem, satisfação. Ou casar porque eu preciso dar uma resposta para o sogro, para a minha sogra. Ou então eu quero me casar porque
eu tive um relacionamento tão estreito com os meus sogros, né, que eu preciso realmente casar. Mas, meus irmãos, nós não podemos pensar de início assim. Nós temos que entender que o casamento, volto e quero ser enfático, ele precisa, em primeiro lugar, glorificar o Senhor. Então, a forma como nós enxergamos o casamento deve-se glorificar ao Senhor. E nas ações do respeito, do amor, tudo que vamos fazendo durante esse relacionamento precisa glorificar o Senhor. E é por isso que ele trata aqui a forma de impureza, o adultério, a prostituição no meio de um relacionamento. Ele não se torna saudável porque o próprio Deus, ele se encarrega de julgar. Por quê? Tudo aquilo que não glorifica, ele certamente abomina. Não poderíamos, meus irmãos, pensar de forma diferente sobre o casamento. Nós temos que entender que o casamento é algo glorioso que Deus deixou para nós. O casamento não é um fator de legalizar determinadas ações. O casamento, ele existe para que duas pessoas possam constituir uma família e assim serem bênçãos. Deus nunca enxergou o casamento como um peso, mas nós, seres humanos, muitas vezes assim o enxergamos. Então, por ser a família, instituição divina, nós precisamos preservar e com muita seriedade os nossos relacionamentos. Você precisa, eu preciso levar muito a sério o meu relacionamento com minha esposa. E logo, se eu sei ter um bom relacionamento com minha esposa, também saberei me relacionar com os filhos. E preciso ser exemplo. Uma escola antiga que os meus filhos estudavam, há uns anos atrás, Natan, meus irmãos, meu filho Natan, mais velho, ele era o segundo dentre entre 30 amigos. Só tinha ele e mais um coleguinha dele, que eram filhos de pais que ainda não se separaram e não vão se separar em nome de Jesus. Dentre 30, apenas 2. Meus irmãos, quando eu soube disso, eu fiquei perplexo. Eu fiquei assim, não vou dizer chocado, porque a gente hoje em dia não tem mais nada que se surpreender, mas também nós não devemos nos conformar. E quando eu fui conversando com alguns coleguinhas de Natan, né, que a mãe, assim, o pai chegava, perguntava, e aí, o relacionamento? Não, eu sou separado. Por que não deu certo? Porque chega um momento, a gente enjoa, chega um momento, não deu certo, chega um momento, eu não quis, outros falaram que não quiseram mais, porque houve o rompimento da confiança, da transparência. E quando eu fui descobrindo, meus irmãos, alguns fatores, alguns foram influências no trabalho. Alguns diziam o seguinte: rapaz, seja como eu, seja livre. Outros diziam o seguinte: olha, não deu certo, porque eu fui traída. Meus irmãos, esse é o contexto que os nossos filhos estão vivendo. Além de falarmos sobre faculdade, que as coisas, meus irmãos, se asseveram. Está aqui Adriano, que passou um bom tempo na faculdade. Eu não vou dizer o curso não, para não ter que... E o curso que ele fez não é brincadeira não, é curso de música. E estamos vendo isso, a família dentro do colegiado, dentro das universidades, sendo destruída, sendo desconstruída. E estão querendo impor uma nova ideologia, um novo pensamento familiar. E eu tenho dito que nós não apenas devemos ser uma família tradicional, mas precisamos principalmente ser uma família bíblica, porque há muitos homens que esqueceram da sua masculinidade bíblica, e muitas mulheres também esqueceram a sua feminilidade bíblica, e estão sendo levados pelas ideias atuais,
Está se tendo, meus irmãos, um exagero. E por que isso tudo? Porque o inimigo das nossas almas, desde quando ele se rebelou contra Deus, foi expulso da presença do Senhor, ele luta contra todos os princípios de Deus. Ele luta, meus irmãos, contra a instituição fundada aqui nessa terra pelo próprio Deus, porque família, casamento, não é algo pensado por homens, nem por sistema, não foi o Senado que se juntaram para criar família, foi algo, meus irmãos, que veio dos céus. E eu sempre falo que família é o único edifício que é construído de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque foi Deus quem criou. Foi Deus quem estabeleceu a ideia, a excelente ideia da constituição familiar. A excelente ideia, meus irmãos, de que a família pudesse desenvolver o amor, a compreensão, pudessem crescer. Observe bem, famílias que ainda mantêm os seus princípios são mais saudáveis. São famílias que, mesmo passando pela prova, pelo aperrengue, continuam firmes. E todo o princípio familiar do amor não deve ser, meus irmãos, ser de forma nenhuma interpretado por este mundo, porque até mesmo o sentido de amor, na visão secular, está atrelado a algo que não é amor, ao ato, o relacionamento sexual. E dizem que isso é amor apenas. Não, amor é muito mais. 1 Coríntios 13, aqui fala, meus irmãos, o que é o amor. O amor e não ensoberbece, ou seja, ele não é altivo. O amor não arde em ciúmes. O que é isso? O amor é transparente. O amor, ele traz confiança. Lembro, meus irmãos, que lá em Belo Horizonte eu atendi um casal, que a esposa estava brava com o marido, porque o marido não deixava de jeito nenhum ela ver o celular dele. E era aquele, e era daquele desbloquear. Ele foi nos Estados Unidos comprar. Quando chegou no Brasil, aquele iPhone que tinha a bolinha que você desbloqueava no dedão, no polegar, enfim, em qualquer dedo. Ele tinha vindo dos Estados Unidos. E lembro que ela me falava que, pastor, de madrugada ainda tentei pegar o dedinho dele, mas quando ele acordou, a briga foi feia, meus irmãos. Foi a madrugada toda, porque não havia confiança. O amor, quando é verdadeiro, e principalmente quando é derramado em nossos corações, e queremos amar, não por emoção, mas por decisão, há sempre transparência entre o casal. Por isso que o amor, ele não arde em ciúmes. O amor, meus irmãos, ele não gera segredos, ele gera transparência. Quando verdadeiramente amamos, nós não ficamos com a pulga atrás da orelha, não queremos falar para a esposa, ou para o marido. E eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã que é ciumenta, trate em nome de Jesus Cristo de curar isso daí. Porque suponhamos que o marido é ciumento e a mulher não. A mulher sabe que se falar que encontrou com um amigo de infância, chegando em casa, a briga está feia. O que é que ela faz? É melhor não falar, para não ter briga dentro de casa. Aí vá que o amigo da esposa encontra com o marido. Fala, eita, encontrei com a tua esposa. É por isso que Paulo aos Gálatas fala que o ciúmes é poder da carne. O ciúmes é o poder da carne. E se nós lermos a parte final do versículo de número 22, se não me falha a memória, fala que quem tal pratica, claro, todo o poder da carne, prostituição, idolatria, inimizades, porfias, facções, ciúmes, esses não têm parte no reino de Deus. E quantas vezes o próprio inimigo das nossas almas tem trabalhado para que o ciúme se agrave ainda no coração. Meus irmãos, quem ama de verdade não tem problema com transparência. E família precisa ser transparente, até mesmo para repreender o inimigo e as suas artimanhas. Diz um ditado que uma mentira muitas vezes vale mais do que 1000 verdades. E é verdade. Às vezes a mentira vem primeiro, a pessoa acredita, até explicar que isso não aconteceu,
É como, meus irmãos, você vai vender um carro e de repente você bateu o carro, o para-choque quebrou. Aí você quer vender o carro e manda o cara consertar, reparar, e o para-choque ficou diferente da cor do carro. Mas só foi uma quebradinha lá embaixo e você mandou consertar para vender e ganhar com mais isso, reverendo. Aí chega o comprador e fala, esse carro já teve ativo? Assim, não. Aí ele olha para o para-choque, mas está com uma coisa diferente aí. Não, só deu um arranjo. Até que você explique que foi um pedaço pequeno, na cabeça da pessoa foi o quê? A batida foi grande. Meus amados irmãos, se o autor aos Hebreus fala que o casamento é algo digno, se queremos realmente dignificar ainda mais o relacionamento, precisamos ser claros e transparentes, até mesmo porque o próprio Deus disse, vocês são uma só carne. E o que quer dizer uma só carne? É ajuntamento do corpo? Não. É ajuntamento de propósitos, é união de planejamento, é união, meus irmãos, do mesmo pensar, é projetar juntos o futuro, é entender que o carro que compra, mesmo que seja no nome de um, são dos dois, é dos dois, melhor dizendo, mesmo que vocês tenham mais do que 2, 3 propriedades, não é apenas de uma só pessoa. A propriedade é fruto do casal. E quando isso acontece, meus irmãos, meu amado irmão, ali a prosperidade emocional, espiritual e a bênção do Senhor nesse matrimônio, porque ele é dentro da palavra de Deus e dentro de um compromisso de transparência. As redes sociais têm acabado com muito matrimônio e gerado segredos. Precisamos urgentemente pensar na família. E eu quero aproveitar e dar alguns conselhos. A necessidade de nós cultivarmos a família. Se você tem a possibilidade, meu amado irmão, de tirar férias no mesmo período que a sua esposa, faça isso. A não ser que o patrão diga, não dá. Mas sempre precisamos buscar tirar as férias no mesmo mês. Porque assim, que proveito vai ter? Um tira em julho, o outro tira em janeiro. Não dá para aproveitar nada. Quando nós pensamos em família, nós fazemos um jeito de cultivar isso. E os filhos também. E é assim que deve ser. Cultivarem a felicidade, a harmonia no relacionamento, o amor. E tudo começa com parecido ser coisa complicada, mas são coisas simples. Essa simplicidade de você pensar, não, eu vou tirar férias no mesmo mês que o meu amor. Isso é compromisso em querer ter harmonia e permanecer na harmonia. Uma das coisas que às vezes nós deixamos como casal, casados, é deixar de namorar, de nos conhecermos ainda mais. E nós sabemos, meus irmãos, que depois que a gente tem uma certa maturidade no relacionamento, no casamento, a gente sabe que namoro não é questão de beijo e abraço, é muito mais do que isso, é conversa. E hoje, tudo é na rapidez, tudo é é fast food, pá. Quantas vezes o inimigo tem agido porque falta no diálogo dentro de casa? De vez em quando eu falo para os casais novinhos da igreja que namoro é um negócio engraçado, né? Quando o rapaz quer conquistar a moça, ele vira filósofo, não é assim? Ele vira filósofo, porque haja filosofia para conquistar a moça. Meus irmãos, ele recebe uma dose de QI impressionante. O cara vira inteligente, sabe de todos os assuntos da humanidade, para impressionar a moça. O camarada que não toma banho todo dia, escova os dentes todo dia. É como mandar os nossos filhos para o acampamento. Dentro de casa, não arruma a cama, não escova os dentes, só escova quando pede. Não é assim? Não passa roupa, mas quando vai para o acampamento, arruma a cama, passa a roupa, toma banho, sem precisar pedir. Mas isso nós não podemos perder, meus irmãos, no nosso casamento. Essa chama do compromisso. E Pedro fala sobre isso.
Quando nós lemos a carta de Pedro, 1 Pedro 3, 1-7, ele vai falar sobre a importância da boa convivência no lar. Quantas pessoas tiram até hora extra para não ter que chegar em casa cedo, não ter que conversar? Quantos filhos, muitas vezes, meus irmãos, eles não querem mais desejar o lar. E como nós fazemos? Mantenhamos digno o relacionamento. Mantenhamos digno a nossa convivência dentro do lar. No caso, meus irmãos, façam planejamento separadamente. Eu lembro também um casal, muitos anos atrás, um estava orando, fazendo planejamento para comprar uma casa. Ela queria uma casa, mas o marido queria um apartamento. Aí fizeram o planejamento separado. Aí, por incrível que pareça, meus irmãos, olha só como essas coisas são. Ela foi no banco tentar tirar o financiamento da casa. E ele conscientemente sabia disso e falou assim: não, agora eu vou ver quanto é o financiamento do apartamento. Sabe que no que deu, meus irmãos? Nada. Porque não há bênção de Deus sobre o casal quando pensam de forma separados. Quando eles entenderam que é necessário planejar, mesmo que as estratégias sejam diferentes, mas o foco tem que converter, sim, para um só objetivo, ali a bênção de Deus, porque eles são uma só carne. E precisa ter o mesmo pensamento. E eu quero aqui, meus irmãos, dizer a você que pensa em comprar isso, pensa em comprar aquilo, conversem, vejam o que é prioridade e busquem isso, e Deus haverá de abençoá-los, e vocês poderão conquistar mais coisas juntos. Mas o importante é, não queiram planejar separadamente. Não, meus irmãos, de forma nenhuma. Pense que porque um ganha mais, ele tem um compromisso também de pagar mais as contas. Eu vou dizer o que acontece lá em casa. Luana tem a empresa dela, trabalha, enfim, em casa, é microempresária. E graças a Deus eu tenho meu provento aqui na igreja. Agora, vocês acham, meus irmãos, que lá em casa é o seguinte: eu falo para a esposa, olha, você vai pagar a luz, você vai pagar a escola dos meninos, eu vou pôr gasolina e eu vou pagar o aluguel de casa. Não, senhor, nós não somos uma só carne. Ela tem um ganho dela e eu tenho o meu. Mas nós não separamos dívida, porque as dívidas de casa são dos dois. Os dois gastam energia. E lá em casa não é apenas dois, não, são 4. Os dois utilizam carro. Os dois consomem água. Os dois comem a comida. A feira, quando é comprada para dentro de casa, não é comprada. Lá em casa não tem 2 geladeiras, não tem 2 fogões. Entendam bem, meus queridos. Muitos estão vivendo problemas financeiros. É claro que não é por questões da sua vida. Às vezes são questões externas que envolvem. Hoje nós estamos vivendo isso. O desemprego está muito grande. A economia do Brasil tem os seus problemas. Tem muitos casais que deixam de ter ou deixam de pagar, não é por causa da sua irresponsabilidade, mas por fatores externos. Mas se você quer atrair a bênção do Senhor nas questões financeiras, pensem como um só. São 2 trabalhos, mas é um único ganho. E sabe o que Deus tem feito, meus irmãos? Coisas extraordinárias. Mas quando o senhor pensar em 2, ou seja, casou, mas pensa como solteiro. Casou, mas dividem as coisas. É claro que pasta de dente, ninguém vai, a escova dental, ninguém vai dividir, claro. Mas, meus amados, se você quer ter a bênção do Senhor, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixe o cartão de crédito também com a esposa. Agora, esposa, tenha consciência do que você gastar também vai ter que pagar juntamente com o marido. E a mesma coisa acontece com o marido. E eu quero dar um conselho aqui a todos nós
Se a mulher ela tem um cunho administrativo melhor do que o homem, vamos deixar de ser orgulhosos, porque a esposa ela foi realmente gerada por Deus para nos abençoar, nos ajudar. E isso não a torna menor do que o cabeça do lar, a torna igual. E o fato de ser cabeça é ter a coragem e a hombridade de tomar primeiro as decisões certas, juntamente com a esposa. Porque existem muitos relacionamentos que hoje não estão dignificando o matrimônio, porque pensam separadamente também na área financeira. Outro problema que nós temos visto nos dias de hoje é a sobrecarga das tarefas do lar. É a sobrecarga sobre uma só pessoa. Relacionamento tem necessidade de reciprocidade. Precisamos ser recíprocos, meus irmãos, no relacionamento. Não é só um apenas correndo atrás. Não é só um apenas desejando o bem. Não é só um apenas levantando o martelo. Não é só um apenas pegando a enxada. Os dois precisam ter a sua responsabilidade do lar. E todos os dois precisam se ajudar. E eu louvo o Senhor, meus irmãos, porque as mulheres são fortes nisso. Elas não têm duplo trabalho, não, é triplo, é quádruplo. Meu Deus do céu, parece que Deus, quando fez a mulher do osso, né, não tirou foi a braveza, não. Tirou foi realmente a resistência. Porque o osso é resistência. O osso tem resistência. E quantos maridos chegam em casa? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitos casais, principalmente mulheres, principalmente quando ganham filhos, ela faz tudo. E às vezes, para não ter que acordar o marido de madrugada e atrapalhar, para ele ter força para trabalhar no outro dia, muitas vezes ela vai lá, pega o menino, põe para mamar, e tem o maior cuidado para o marido não acordar. Você também é pai, precisa se levantar e ajudar também. Porque até a tarefa do lar precisa ser de forma recíproca. E precisamos ter esse entendimento. Olha só o que Eclesiastes, no Eclesiastes 3, verso 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, quando os dois fazem, quando os dois se empenham, quando os dois, meus irmãos, os dois trabalham para o benefício do lar, não estou falando apenas do trabalho secular, mas também dentro de casa, de forma emocional, do cuidado, do ensino aos filhos, da perseverança juntos, da oração, tem melhor paga, crescem rápido, alcançam os objetivos mais rápidos e sem se fadigar. Quantas pessoas estão cansadas, às vezes, dela mesma ou dele mesmo, carregar o relacionamento nas costas. Chega um dia que cansa. Chega um dia que as pernas tremem. Chega um dia que a fadiga, meus irmãos, ela bate. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa importante que eu quero lembrar para partirmos para o final dessa mensagem, que quando Deus nos uniu, Ele nos une, meus irmãos, com um propósito divino e não apenas humano. Nós não podemos enxergar também o casamento, o relacionamento, só pelo viés humano, só pelo pensamento carnal, só pela ideia de que eu preciso sair de casa e preciso me ajudar. Não. Precisamos entender quando nós queremos um relacionamento, e quando nós temos um relacionamento, e quando nós temos uma família, precisamos entender que essa família é de Deus. É por isso que quando nós lemos a carta de Paulo, que também é conhecida como a carta da família, Efésios capítulo de número 5, ele inicia dizendo o seguinte, eu vou até aqui abrir para os irmãos, olha só que ele inicia, antes dele orientar pai, mãe, marido e esposa, ele traz uma advertência inicial
para todos aqueles que querem ter um relacionamento, uma família abençoada. Ele começa dizendo o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem imita Deus como filho amado, não tem o marido dificuldade em entregar a sua esposa, e nem tão pouco a esposa tem dificuldade de ser submissa ao seu marido. Efésios 6. Quem imita Deus como filho amado, o pai não procura irar o filho, e o filho procura em todo tempo honrar o pai e mãe, se realmente ele imita a Deus. Olha como inicia Paulo: imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho de Deus sempre vai procurar preservar aquilo que ele instituiu, família. Quem é filho de Deus, o marido, ele sempre vai procurar buscar o que é melhor para a sua esposa e abençoá-la. A mesma coisa a esposa com o marido. Quem é filho do Deus Altíssimo e todo tempo quer imitá-lo, nunca, meus irmãos, vai querer desagradá-lo, vai fugir do pecado, vai fugir daquela mulher que nem pomba-gíria tem, é vaca-gíria, é girafa, é cobra-gíria, porque o negócio, o bicho hoje está feio, meu irmão. O negócio hoje está feio. Antigamente, o índice de homens traindo mulheres era gigantesco, e hoje, igual, se não for maior. A mulher que imita o Senhor nunca vai olhar para outro homem com um desejo impuros, porque ela ama a Deus em primeiro lugar, e ela quer fugir do pecado porque em primeiro lugar ama a Deus, e depois entende que a família é algo divino. Os filhos vão fugir de qualquer rebeldia contra os pais, porque eles amam a Deus, e por amar a Deus nunca terá o desejo de desonrar o pai e nem a mãe. Vão procurar em todo tempo agradar a Deus e amar os seus mandamentos. Observe bem a seriedade que Paulo inicia esse capítulo 5. Na verdade não é o início, é uma continuidade do capítulo 4, que fala no verso 32: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma continuidade. Quem torna e procura tornar o casamento, o matrimônio digno, sua família digna, como o autor aos Hebreus aqui ele expõe: o homem, a mulher, vão tornar Cristo como centro de todas as coisas dentro do seu lar. Nós hoje, meus irmãos, muitos homens, muitas mulheres casadas, não têm suportado as adversidades, porque Cristo não é o centro da vida deles. Porque a família, o centro da família não é Cristo. Se nós queremos repreender o inimigo das nossas almas, só é possível na família quando Jesus Cristo é o centro dela. Você diz: mas pastor, tem esposas que não tem marido, que não é cristão. O que diz 1 Coríntios 7, que a esposa santifica o marido. E se for o marido só o cristão nessa, ele santifica a esposa. Mas Jesus Cristo precisa ser o centro. Não compensa planejar sem Cristo. Não compensa manter uma família sólida sem Cristo. Precisa ter Cristo, porque Ele é a razão da sustentação, Ele é a razão de todas as coisas. Quando, meus irmãos, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão criando todas as coisas, Gênesis 1, o sol, a terra, o mar, a separação da água, da terra seca, das plantas, dos animais aquáticos, o que voam na terra, o que vivem debaixo da terra, e por fim cria o homem e a mulher. Não pensemos nós que toda a criação foi por causa do homem. Não! Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Tudo isso foi criado por causa de Cristo e para o louvor dele, e para ele são todas as coisas. Ou seja, o casamento, o matrimônio, a família, ela foi instituída por causa de Cristo e para o louvor da glória de Cristo. Só que muitos ainda não entendem. Como podem ter um matrimônio se Cristo não é o centro? Por fim, meus irmãos, eu quero lembrar algumas coisas para vocês. Se respeitem sempre. 1 Pedro fala 3,7, o marido deve respeitar a mulher. Efésios 5,33, a mulher deve respeitar o marido. 1 Coríntios 11, verso 11, Gálatas 3, versos 26 a 28, vai falar que precisa haver um amor, uma união mútua entre o casal e a família. Efésios 4, 26 fala que nós não devemos de forma nenhuma recolher ao sono com raiva. Nós não podemos deixar que a ira seja, meus irmãos, o travesseiro que vamos deitar. Que a discórdia seja o lençol que vamos cobrir. Não, vamos resolver. Precisamos ser maduros. Eu sempre tenho falado, meus irmãos, que nós brasileiros, infelizmente, usamos muito pouco a nossa inteligência emocional. O brasileiro ainda não aprendeu a utilizar-se da inteligência emocional. Precisamos ser inteligentes emocionalmente. E se nós não temos, peça ao Senhor sabedoria para usarmos a inteligência emocional dentro do nosso lar. E necessitamos disso também. Tiago 5,16 fala que é importante confessar as culpas uns aos outros. Há dois fatores que vivenciamos nos dias de hoje. Primeiro fator, a vergonha do marido ou a esposa ou os filhos confessar os seus erros para a própria família. Porque às vezes o erro dele se torna um escárnio na família. E isso, meus irmãos, torna que esse filho ou marido ou esposa recue e não confie em contar, porque aquilo que ela conta se tornou piada na família. Nós precisamos levar isso muito a sério, meus irmãos. Quer ver uma das coisas que de vez em quando acontece em famílias que, mesmo que tenha um só filho ou mais filhos, é quando o pai chega para a filha e fala: você parece a sua mãe, chata, inconveniente, matou ali, arrasou o filho ou a filha. Parece teu pai, rapaz. E pior que quando há a comparação de forma pejorativa, e só, meus irmãos, traz à tona o que é de ruim do pai ou da mãe. Não faça isso. Isso é forma de provocar a ira sobre o seu filho. E muitas vezes o filho ou a filha tem outros pais como referência, mas não tem os seus próprios pais dentro de casa como referência. Porque aquilo que ele diz, em vez de se conversar, de ser curado, de ser resolvido, se torna escárnio, piada entre a família. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso faz com que eles abandonem a confiança na família. Abandone a confiança em compartilhar até mesmo seus próprios pecados. E muitas vezes o filho não quer o pai juiz, mas quer o pai. Mas o pai só usa do juízo. Muitas vezes os nossos filhos querem um pai não como juiz, mas como pai. Muitas vezes as filhas não querem a mãe como juíza, como condenadora, mas quer a mãe como amiga, no sentido de compartilhar. É claro que não vai deixar de ser mãe, mas ela quer compartilhar. Mas quando faz, é motivo de quê? De escárnio, de piada. Meus amados, sigamos o conselho de Tiago. Filipenses 3 fala que a importância também de esquecermos de muitas coisas que ficaram no passado. Há muitas famílias que não progridem, não prosperam, porque a vida dela ainda está respaldada nos erros do passado. Sempre traz à tona. Meus irmãos, eu fico assim, sabe, impressionado com a mente da mulher. A mulher tem um HD, acho que é 1 terabyte, 30 terabytes, porque ela armazena, reverendo, coisas de
de 1900 e lá vai Nascimento. A gente não, né? A gente é muito objetivo, né? Bora, acabou, vamos embora. Mas a mulher, meu irmão, ela grava. Ela grava. Impressionante como o HD da mulher é um negócio fantástico. Aí resolve uma briga que chega lá na frente. Mas naquele dia, nessa hora, nesse detalhe, eu estava vestido dessa roupa. Você estava aqui assentado, de pernas cruzadas, tomando Coca-Cola, assistindo o seriado, sei que lá. Impressionante, meu irmão. Mas eu quero dizer uma coisa. Existem coisas que precisam ficar no passado. Tem muitas coisas que não evoluem no relacionamento, no matrimônio, numa família, porque é sempre o passado, e principalmente aquele que machucou, aquele, meus irmãos, que trouxe cicatriz, e uma cicatriz que ainda está sensível, quando você passa a mão assim no machucado, ainda você sente. É necessário muitas coisas serem esquecidas, e como elas são esquecidas? Através do perdão, meus irmãos. Isso é necessário para que possamos ter saúde no relacionamento. Como eu quero dignificar o matrimônio, como eu quero dignificar a família, que é a instituição de Deus, se o meu coração, a minha mente ainda está atrelada aos horrores, às traições, a tudo quanto é passado. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida e Ele fará a mudança e você viverá um novo tempo na sua casa. Essa é sim o desejo, é sim o desejo do nosso Pai Celestial. Orem juntos. Casais que têm o hábito de orar juntos, o bom hábito de orar juntos, suportam mais as aflições. Porque tem o compromisso de falar com Deus, e quem ama falar com Deus tem resposta de Deus. Mas quem não fala com Deus, dificilmente obtém a resposta de Deus. É evidente que a palavra do nosso Deus tem resposta para tudo. Mas como poderei interpretar essas santas escrituras se eu não rogo ao Pai? Se eu não peço ao Espírito Santo, que é o autor da palavra, inspirador da palavra, e é o melhor intérprete, tradutor dela mesma? É necessário orar. E os irmãos sabem que uma coisa que temos como igreja aqui congregacional é durante uma vez por mês, primeira semana, temos o Jesus no lar, que é a oração nos lares, a devocional nos lares. E como nós dissemos aqui, mês de maio, nós vamos intensificar em nome de Jesus Cristo sobre a família. E eu creio, meus irmãos, que nós ouviremos testemunhos dessa igreja, de famílias restauradas. Aqueles que dizem, não tem jeito sim, porque há um Deus poderoso que muda a história, e um Espírito Santo que convence pessoas e muda o pior de todas elas. É necessário que por fim mantenhamos a educação dentro da nossa própria casa. Lembra que eu falei que no início sempre do namoro, aquele cara vira filósofo, uma mulher entendida, baixa um espírito assim de Van Gogh, um espírito de Pitágoras na pessoa, né? Não é assim? De Sóstenes, de Platão. É um negócio incrível, meus irmãos. Baixa até Cantar de Salomão na mente da pessoa, uma forma assim, só para conquistar a pessoa. E às vezes aquela educação, né? Aquela amorosidade. A pessoa fala bem, trata bem, aí quando vai se relacionando, vai perdendo isso tudo. Meus irmãos, nós não podemos perder a educação dentro da nossa própria casa. É fato, eu sempre falo aqui, que tem um ditado que diz, a sós vigia teu pensamento, na sociedade vigia tua língua, e quando você estiver dentro de casa, tome cuidado com o teu gênio. Porque é dentro de casa que a gente demonstra quem é. Luana conhece o André, tanto igreja como casa. Ela sabe quem é o André. Uma das coisas que eu pedi ao Senhor, quando eu olhasse, né? Eu falei, Senhor, eu quero ser igual a Isaac. Quando olhar, apaixonar e casar. E não é que deu certo? 6 meses. Eu vi minha esposa só 3 vezes. O dia que eu pedi em casamento, depois que noivei e depois casamos. Agora é eterno. Mas, meus irmãos, já percebeu como é que a gente grita dentro de casa? O que foi, menina? O que? Já percebeu como nós somos? Mal educados? Nós, meus irmãos, confundimos autoridade com grito. É evidente que às vezes o pai precisa falar firmemente. Mas você pode pensar que como
É tanta gritaria dentro de casa. Se somos cheios do Espírito Santo, se queremos dignificar o casamento, o relacionamento e a família, vamos aprender ou reaprender a sermos educados. Porque quando, meus irmãos, nós somos educados, e é claro que eu não vou dizer aqui que, pastor, mas então você tem que ser firme. Você tem que ser firme mesmo. Autoridade é firmeza. Palavra firme. Tem que ser firme. Mas nunca percamos o respeito, e no respeito vem junto a educação. Cuidemos, meus irmãos, com os apelidos. Cuidemos com as comparações. Cuidemos para que a nossa família não seja motivo de escárnio do nosso inimigo chamado Satanás. Mas que possamos levar o que Hebreus nos diz. Digno entre todos seja o matrimônio. Digno entre tudo que acontece é o matrimônio. Porque quando casais ou casal estão unidos no propósito de glorificar o Senhor, pode ter certeza, não é Covid que abala casal e nem família. Não é problema financeiro que abate família. Ele pode trazer uma certa tristeza em saber que você tem os seus compromissos e não pode saná-los porque está vivendo, mas isso não abala. Se alguma coisa tem que abalar, é o Espírito Santo de Deus dentro da casa, transformando esse casal, essa família, num lar de bênção, de alegria, um lar de graça. Quando isso acontece, a prosperidade emocional, financeira, espiritual, e tudo que as suas mãos vier pegar, você será muito bem sucedido e abençoado. Amém? Vamos pôr em pé em nome de Jesus.